Eliminou 10 centímetros de barriga em 30 dias. Você que está assistindo no replay, vem ver a história da Josi Dias de Sorocaba, São Paulo. Inspiração. Dentro de um processo de emagrecimento, ela conseguiu diminuir, eliminar 10 centímetros, né? Diminuir 10 centímetros de barriga. Sejam todas bem-vindas. Márcia, tudo bem, Márcia? Ótima noite. Deixa eu colocar aqui. Fixar aqui. Márcia, tudo bem? Joelma, ótima noite, Joelma. Marina, ótima noite, minha ídola, tudo bem, Marina? Eu não tô conseguindo botar. Fixar. Não tô conseguindo. Joelma, ótima noite, ó. Ela eliminou 10 centímetros de barriga. Ela não confiava, não acreditava que ela era capaz. Em 30 dias, a Josi Dias, de Sorocaba, São Paulo, iniciou um processo de emagrecimento seguindo uma metodologia e superou. Nem ela acreditou quando fez a avaliação física, quando viu menos de 10 centímetros de barriga. Então, se você quer ter resultados iguais, semelhantes, o da Josi, fica atenta porque vem aí a Maratona 80-20, onde eu vou te mostrar o passo a passo como mulheres comuns vêm tendo resultados maravilhosos. Tudo bem? Então deixe seu comentário aqui falando, quero participar, que eu vou te mandar um link para você fazer o cadastro da Maratona 80-20. Marina, ótima noite, Marina. Tudo bem, Marina? Tatá, ótima noite, Tatá. Alane, tudo bem, Alane? Alane, fica atenta para você se inspirar na história da Josi. Josa, minha ídola, quando você vai vir aqui, Josa, dar o seu... contar a sua história de inspiração, minha ídola. Josa de Alagoinha, Piauí, também vem tendo resultados maravilhosos, surpreendentes, já está no Avatar Verde, né, Josa? Ó, seu fã está estudando uma nova metodologia, hein, Josa? Para você que está no Avatar Verde, iniciar esse processo, provavelmente a partir de novembro, esse novo método, para quem está no Avatar Verde, já vai estar pronto já, um passo a passo, tá bom, ô Josa? A Jo já tá na área. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Josi aqui. Deixa eu ver como chamar. Chama a Josi aqui. Deixa eu botar Josi. Josi Dias. Sorocaba, São Paulo. Chamando a Josi aqui. Vamos só aguardar a Josi numa live de inspiração. Uma convidada especial, que é a Josi de Sorocaba, São Paulo. Acabei de enviar para ela aqui uma solicitação. Vamos só aguardar para ver se ela vai receber essa notificação. Só aguardando a Josi entrar. Josa, vou falar com a Alessandra para conversar com você, tá bom? A Alessandra faz parte da minha equipe. Ela vai entrar em contato com você para agendar. Ela que é responsável por todo esse cronograma do agendamento. Val, minha ídola, ótima noite já, né? Ótima noite, minha ídola, minha grande amiga, vizinha. Tudo bem, Val? Ótima noite, minha grande amiga. Deixa eu tentar chamar a Josi aqui de novo. Vamos lá, Josi. Convidando aqui, tá, Josi? Agora foi, deixa eu ajeitar aqui. Cadê a câmera? Minha câmera. Vira a câmera. Só ajeitar a câmera. Cadê minha câmera? Cadê o botãozinho? Tem duas setas. Uma para cima, ela fica assim, ó. Uma setinha para cima, jogando para cima, e outra setinha jogando. Aí! Salve tudo! Boa noite! Boa noite, Josi. Está me ouvindo? Está me ouvindo bem? Muito bem. Boa. Tá Muito bem. vendo também? Ouvindo e vendo? Ouvindo e vendo. Boa, arrasou. Bem, ídola, vamos direto ao ponto, né? Antes de tudo, antes de mais nada, iniciamos a nossa live de inspiração, onde as mulheres comuns, né, pessoas comuns como eu e vocês estão vindo aqui para contar a sua história e mostrar que realmente não é fácil, mas é possível ter sucesso dentro de um processo de emagrecimento. Então, hoje aqui está a Josi. Josi,
Se apresenta. Caraca, mano. Nome, cidade, vai com tudo, minha ídola. Então, eu já vi essas lives com outras mulheres normais e ficava pensando, gente, isso é muito louco, né? Você entrar numa coisa dessa, mudar a vida e ainda falar disso para que outras mulheres possam ver você e também sentir essa mesma ligar, né? Esse clique de que você pode também, né? Então, assim, meu nome é Josi, eu moro atualmente em Sorocaba, mas eu sou piauiense, de uma cidade chamada Parnaíba, que eu amo de paixão, o litoral do Piauí. E eu vi o Anderson através de um story de uma amiga chamada Carla Patrícia, que é de Carla lá, Patrícia. é de Parnaíba, só que agora ela já voou para Portugal, agora ela já mora longe. E eu vi ela postando. E aí eu já tinha tentado duas vezes com outras duas pessoas e não tinha dado muito certo, assim, não foi algo que não era o momento, né? Eu vou dizer assim, não era o momento ou não, ou eu não me encaixei aquela maneira, então eu tinha parado. E na época eu estava com um foco, né? Com uma ideia de que eu queria perder 2 quilos para sair melhor nas minhas fotos de a formatura que eu iria fazer. Daí eu estava até pensando assim, não, mas só falta um mês, né? Isso é loucura, Josi, só falta um mês. Existe menina que já está fazendo exercício há anos para poder ficar bem na beca, para ficar bem no terno, né? E eu tinha muita preocupação com a beca, porque ela já é uma roupa que já é muito larga, ela já é muito folgada. Então, se você tiver um pouquinho cheia, para mim já não ia ficar legal. Eu já não queria que ficasse assim. Daí eu vi, quando a menina postou isso, eu vi, né? E eu fui ver quem era o Anderson, né? E uma das coisas que eu achei incrível é porque ele era um ex fortinho, vamos dizer assim, né? Então eu pensei assim, não, esse cara ele deve ter passado por muita coisa. Ele deve ter ele deve entender o que são essas coisas. E antes eu já tinha perdido alguns quilos, mas eu tinha uma coisa estranha em mim, porque quando eu perdia, eu começava a ver que ficava flácido, né? E aí eu achava feio, porque eu não tinha paciência para passar por esse processo. E aí eu voltava a comer de novo, porque se era para estar flácido, eu preferia estar mais cheinha do que ficar flácida. Só que depois eu fui entender que tudo é um processo, você tem que passar por esses processos, né? Daí, quando eu conheci o Anderson, eu estava no Avatar 3, né? Que são para as meninas que não entendem, existe o normal, e aí existe o Avatar 1, 2, 3. Eu estava no 3. E em um mês, eu consegui ir para o Avatar 2, perder os quilos que eu queria e diminuir 20 centímetros de barriga, né? Que é o que tá lá no meu post, é isso. Eu perdi 10 10 centímetros. centímetros. É, em um mês. Nossa, para mim foi demais, assim, né? Então repete aí, Pouquíssimo tempo. você diminuiu o avatar. Quanto esse final aí de novo? Como é que foi esse processo? Diminuiu o avatar e. E consegui diminuir 10 centímetros de a circunferência da onde eu queria perder, que era da barriga, para poder sair bem nas fotos. E no dia que eu fui usar o terno, que eu tinha que passar lá para poder vestir o terno, eu mandei a foto pro Anderson na hora, porque eu falei, olha como eu tô com um terno. E detalhe, eu não estava de modelador. Minhas ídolas, eu não estava de modelador. Então, assim, foi o que mais eu amei, porque com o modelador eu estaria belíssima, né? Como todo mundo fica. Mas eu não estava de modelador. Então, foi isso que eu achei mais incrível. Ah, minha amiga Thay. Beijo pra Thay. Ah, É que de legal. Curitiba. Essa menina é muito gata. Essa menina é uma loura muito gata. Amo. Então, assim, para mim foi incrível, foi muito incrível, sabe? Mas, assim, as mulheres às vezes pensam assim: ah, você quer ficar mais magra porque você quer entrar nesse padrão da moda, nesse padrão que o mundo coloca para a mulher.
E, na verdade, não é isso. Eu quero estar na minha melhor versão, a versão que eu escolhi para mim, entendeu? Para que eu agora, com 30 e poucos anos, 30, não tão poucos, mas 30 e alguns, eu possa estar plantando o que eu vá colher aos 60. Porque se eu não começar agora, quando eu tiver com 60, eu vou ter N problemas que lá eu não vou poder mais resolver. Então eu tenho que pensar agora. Não é só estar bonita, não é estar mostrando a barriga na praia. Isso também, lógico, porque isso valoriza a gente também. Eu colocar uma roupa e me sentir bonita. Mas não é só isso. É além disso. É eu plantar agora para quando eu tiver mais velha, eu não estar sofrendo tanto como muitos idosos e idosas sofrem, que a gente sabe que isso acontece, né? Então, Total, é ver além. total, Josi. Assim, e você tocou num ponto aí, antes de eu fazer uma pergunta aqui que estou curioso em saber, em relação a. É muito além, a gente conversa muito, dentro do treinamento a gente conversa muito sobre isso, que eliminar o peso Sim, para diminuir, diminuir circunferência para diminuir, mas existe algo muito mais poderoso por trás disso, e cada uma tem as suas particularidades, né? Como você, quando iniciou, tinha a sua particularidade, que é o que? Era diminuir circunferência, perder peso, para entrar na sua beca. Então, assim, é para entrar na pessoa. só você que sabe o valor que é ter chego no dia que realmente é o seu dia, o seu momento, você ter Era o meu colocado momento. a beca, né? E quando você falou aquilo, assim, e volta a falar, eu bato assim com muita legitimidade, com muita congruência, ô Josi, porque eu sei o que as minhas amigas passam, o que você passava em relação a isso, que eu sinto na pele, continuo sentindo, tá? Eu mandei um áudio essa semana no grupo falando que eu estou entrando em um novo processo pessoal. Por quê? Porque agora eu quero ajudar quem está no Avatar Verde e além. Ou seja, a gente já Sim, tem um passo a passo de sair do Avatar Vermelho para ir para o amarelo, do amarelo e para o verde dentro da metodologia, sim. dentro do treinamento. Então, além disso, eu falei, cara, já tem várias mulheres entrando no Avatar Verde, agora eu quero ajudar elas também, quero que elas consigam se enxergar lá na frente. Então, estou sentindo na pele de novo, restringindo, me limitando de um monte de coisa, porque, cara, eu sinto, eu gosto de sofrer, porque quando você fala isso com relação à Beca, cara, é assim, muito louco. Eu viajo aqui, minha esposa fala, caramba, Anderson, mas você nem. Se você fala com elas, Anderson, você fala com a Josi como que ela fosse sua amiga pessoal, mas sabe assim, Isso, mas é sabe, isso, cara, é né? muito real, É muito incrível, né? É muito sabe? Mas incrível. é exatamente isso, é sentir o que ela passa, cara, deixa eu entender melhor. Não, faz isso, faz aquilo, pensa, sabe? É assim, muito surreal, é essa proximidade que a gente tem, sabe? Essa transparência. Hoje eu Sim, estava conversando com a Alessandra, do suporte, estava conversando com você, cara, sim. a gente preza tanto com a integridade, com a verdade, porque isso faz com que a gente se aproxime ainda mais de cada uma que faz parte do treinamento. É, mas uma É pergunta. verdade. Antes de me conhecer, você me conheceu quando? Você lembra? Eu comecei a ver stories primeiro, creio que em janeiro, fevereiro, por aí. Janeiro, Mas fevereiro. só que fazer o meu mês, o meu primeiro mês, que era para isso, para perder a medida, foi em março, Março, porque abril. a formatura, isso, a formatura foi dia 7 de abril. Então eu fiz o março todo direitinho. E assim, algo que eu comecei a mudar, né? Começar a usar aquelas águazinhas saborizadas, que assim, elas não são águas milagrosas que vai perder peso, não é isso, mas ela vai te hidratar. E eu bebia pouco. Então eu tinha que estar sempre pelo menos 2 litros por dia. Então eu comecei a fazer isso, né? E algo assim que a gente tem que entender, aquela frase, a primeira vez que eu ouvi a frase eu achei pesada, que dizia assim: criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, né? E aí eu ficava, porque assim, sempre eu não tinha o hábito, né? O meu marido não, ele já é muito mais assim, o foco dele é para ganhar músculo, ele treina bastante com peso, eu também treino com peso,
E isso me ajudou muito, só que o cardio que a gente faz junto, ele é muito melhor para outras coisas, entendeu? Que só com peso não estava dando para mim, não estava dando aquele efeito. Porque o cardio é que resolve primeiro, é que vai fazer você perder, né? Você mudar para um avatar para outro. E aí eu ficava pensando assim, criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Aí eu ficava pensando, o dia do lixo, né? O dia do lixo era um desafio, né? Porque eu ficava pensando assim, eu não posso trair a mim mesma, entendeu? Eu não preciso que o Anderson esteja toda hora puxando a minha orelha, ou que as meninas estejam me lembrando alguma coisa, porque imagina só, eu treino segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí eu acho que eu mereço um dia do lixo. Ok, mas aí você tem que se avaliar. Ô, Josi, você treinou todos esses 5 dias? Você fez jejum intermitente esses 5 dias? Você bebeu sua água direitinho esses 5 dias? Entendeu? Você fez o cardio direito? Você fez o abdômen? Você fez o treino de perna direitinho? Se você fez, você merece ter o dia do lixo. Agora, se tu não fez, gato, vai batalhar para outra semana, porque nesse final de semana tu não tem dia do lixo. Então, assim, eu comecei a me policiar. E isso eu fiz, entendeu? Porque não adianta, eu vou estar perdendo tempo, né, de estar com a minha família, de estar fazendo outra coisa, de estar trabalhando, de estar fazendo outra coisa, para estar treinando e jogando tudo pelo ralo, comendo um monte de coisa que eu sei que eu não mereço, eu não mereço. Eu sei a semana que eu mereço e eu sei a semana que eu não mereço. Eu acho que a gente também tem que ser muito justo, né? A gente tem que ser justo, tem que ser verdadeiro. Não posso sair atropelando. Aí teve um dia que aqui em casa fizeram pizza. Aliás, compraram pizza. Eu postei e marquei vocês, né, nos stories. E aí tinha o jantar deles era pizza e o meu era um omelete. Era um omelete, né? Mas era aquilo. Então, assim, você tem que treinar e se desafiar a ver as pessoas comendo o que elas gostam e você comendo o que você sabe que precisa para aquele momento. Porque eu não posso obrigar ninguém a comer a mesma coisa que eu como. Mas também eu tenho que me policiar para não cair nas tentações, porque eles estão comendo. Eu tenho que ser justa comigo. O que você quer para você agora? Não é isso? Não é um hábito que você quer criar? Então você tem que estar firme com isso. Então, total. E quando eu comecei a falar, bater isso na tecla, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E assim, eu tenho conversado. Você quer ter paladar de criança? Ah, tenha só 2 dias, sábado e domingo. Passa Exato. segunda a sexta com hábitos e atitudes de adulto. Porque o processo é para a Isso. vida toda. E no final de semana, você tende a ter esse paladar, esse hábito de criança, fazer o que você quer menor. Mas Ó, a Josa, linda. se você realmente quer ter resultados, não adianta. Mais de Não adianta. 50% dos dias da semana, você tem que criar novos hábitos. E foi o que você fez. Então, essa frase é um pouco pesada no início, realmente, para quem escuta a primeira Ela vez. é pesada no início. E assim, quem é esse cara aí para me chamar de criança? Quer dizer, já acusa já que é criança, entendeu? Esse cara tá me chamando de criança? Ué, mas você é criança? Não, porque Já pegou para você, então. Neilda, antes de Mas você me conhecer, quais eram os problemas, né, que você notava em você e falava que foi assim, pô, eu preciso virar a chave, eu preciso iniciar um processo de emagrecimento? a falta de constância. Porque assim, a zumba, né? Eu gosto muito, eu já danço há muito tempo, muito, muito tempo. Acho que já tem uns, sei lá, uns 15 anos que eu gosto, né, de dançar. Então eu sempre tive esse hábito. Todas as minhas amigas que me conhecem sabem que eu danço zumba, que eu gosto disso, de música latina, que eu gosto de forró, danço muito forró. Mas assim, é uma coisa que eu gosto e que já é um hábito meu. Agora, as atividades físicas eu não tinha constância. Começava a doer. Ai, minha sobrinha Carla tá aí. Beijo, beijo, beijo. Então, assim, eu começava a doer, eu já parava, entendeu? Tipo, fazer hoje um exercício e amanhã de manhã eu acordo toda dolorida.
Antes, eu já parava. Ah, eu não quero mais. Tá doendo, eu já não quero mais. Eu não vou ficar sofrendo, não vou ficar sentindo dor. Só que eu não via essa ideia de que eu preciso passar por esse sacrifício agora para mais tarde eu estar bem. Eu não via assim. Doía, eu parava. Então faltava isso, né? Faltava esse comprometimento comigo mesmo, na verdade. Mas você chegou em Então, algum momento perceber além do tempo que você tinha, né, para sua formatura, além de não tem que entrar na beca. O que de fato você falou assim, cara, eu preciso iniciar esse processo com esse Anderson aí. O que te fez assim, falar, cara, eu vou iniciar com ele, vou dar essa oportunidade para ele aí. O que fez você te porque você encontrar? era gordo. Porque você era gordo. Entendeu? O fato de você ser gordo e só faltava um mês. Eu disse, não, se der certo em um mês, aí pronto, aí vai ser esse ano só aí mesmo. E aí e deu certo, né? A sua vida, o seu exemplo foi que fez as coisas, né? E aí, quando eu vi o resultado em um mês, eu digo, não, é aqui mesmo, deixa eu ficar aqui mesmo, aqui mesmo. Quando você iniciou, o seu objetivo era só entrar na beca, né? Pum! É, Conseguiu. Conseguiu o objetivo. Em consegui. 30 dias, seguindo um passo a passo. Você sofreu muito nesses 30 dias para diminuir os 10 centímetros de barriga? Porque muitas pessoas falam assim, cara, eu vejo o exemplo da Josi, mas eu não consigo. Eu não sei o que eu faço. Então, O que você fez para conseguir esses resultados, Josi? então, assim, no começo eu tinha exercícios que eu sofria muito, tinha exercícios que eu achava muito pesado. Quando você vê, ó, você tipo manda, né? A plataforma tal, seus treinos foram liberados, entra lá, a sua senha e você entra e vê. Então, quando eu vi, eu fiquei, nossa, um pouco, assim, para mim que estava parada, eu fiquei, eita, poxa, mas tem que ser. Só que assim, eu vi aquilo tudo, doía um pouco, fazer jejum, eu não estava fazendo também, eu comecei a fazer diariamente, né? Eu comia, a última coisa que eu comia era 7 horas da noite, e eu só ia comer no outro dia, às vezes 10 horas, 11 horas do dia. Então, assim, como eu estava focada, e eu só tinha um mês, Anderson, eu tinha que fazer. Não tinha o que fazer. Tipo, achando ruim ou não, achando ruim ou não, eu tinha que fazer. Porque eu só tinha um mês, entendeu? Era isso. Então, o jejum você nunca tinha feito e você iniciou a fazer o jejum dentro desses 30 dias. E pelo que você Dentro falou desses 30 agora, dias. você fez o jejum de 12, no máximo de 16 horas. No processo 16, do jejum, vamos isso. falar sobre o jejum. No processo do jejum, você teve muita dificuldade? Me fala um pouco das suas reações sobre o jejum nesse processo durante os 30 dias. Eu tinha mais na parte da manhã, porque como assim? Como eu comia 7 horas da noite, então ali eu ficava com a minha família durante a noite, a gente sempre tá junto, ia dormir, né, madrugada e tudo. Então, pela manhã, pela manhã que era mais complicado, porque eu sentia vontade de comer alguma coisa e eu queria comer só lá para as 10, já próximo ao almoço, né? Então eu tinha que manter, eu tinha que segurar. Mas algo bom é que o jejum ele não era igual ao outro, né, que eu já conhecia por igreja, né, religião, que é aquele que você nem come nem bebe. O nosso a gente bebe. A gente pode beber água, a gente pode tomar um chá. Então, assim, por isso fica melhor, porque a gente líquidos a gente pode estar tomando. Só não podia ser comida, né? Perfeito. Mas E olha que louco, porque a Josi está falando. Em 30 dias, ela, olha isso, mesmo ela tendo a meta dela, o planejamento dela, você não, né, Josi? Você não ultrapassou os protocolos de 16 horas, que muitas das vezes, Josi, as pessoas acham que não vou começar um processo de emagrecimento, que ia sair atropelando, nem passou pelo básico, até brinco, nem fez o feijão com arroz, já quer fazer, já quer botar o já filé quer mignon, já quer botar. Enfim, se não fizer o a básico carroça na primeiro, frente dos bois. total. E olha que massa.
No jejum intermitente, você fez protocolos de 12 e 16 horas. E você acabou de Não sei. afirmar. Cara, e é um protocolo, Josi, que eu bato no peito e falo, é para a vida toda, de 12 horas. Sabe, usar o protocolo noturno, última refeição, 7 horas é a primeira, 7 horas da manhã, ou você fez 14 horas, 16 horas, Sim. maravilhoso. Em relação à alimentação, como que foi a sua relação com a alimentação durante esses 30 dias, no qual você conseguiu diminuir 10 centímetros de barriga? Então, eu às vezes eu já fazia algumas coisas que eu não sei se eram certas ou não, mas eu já tinha esse hábito. Eu já tinha já cortado arroz. O arroz eu só comia 2 vezes, no sábado e domingo, mas durante a semana eu já tinha já cortado arroz e eu trocava esse arroz por outra coisa. Pela a macaxeira ou pela a batata doce, que eu como muito batata doce, sempre gostei. Então, eu sempre trocava o arroz. O macarrão, muito raro, eu também já tinha parado. E doce, eu me policiei muito quanto a isso também. Hoje não, né, parei mais os doces. Mas, assim, algo que eu caía muito era em relação a bolo, sabe? Ao trigo. Porque eu gosto, né, de tá fazendo. E então era algo que pesava para mim. O pão eu já tinha deixado, porque eu gosto muito de comer cuscuz e a tapioca, como as meninas já viram, eu sempre posto, porque, né, o Nordeste é raiz isso, né? Tapioca, cuscuz, a gente sempre tem. Então, assim, para mim, o mais pesado era largar o bolo. Largar o bolo, o doce eu já tinha deixado um pouco, refrigerante eu já tinha deixado também. Então, assim, para mim foi mais fácil. A questão era mais mesmo, era o bolo, né? E as pizzas, porque as pessoas daqui de casa não colaboram, eles são loucos por pizza. E às vezes eu tinha que. Às vezes eu caía, né? Não no mês lá. No mês lá, não, eu não caí. Mas depois desse mês, que eu já tinha conseguido o que eu queria, já estava bonita nas fotos. Aí depois eu vi. E aí, mas assim, outra coisa que é muito importante falar é que você avalia a gente, né? Então, todo mês a gente tem a nossa avaliação. E quando chega essa avaliação, assim, eu não sei se as outras meninas são assim, mas quando eu vejo no grupo assim, vamos começar com as avaliações, né? O meu coração já gela, assim, que eu, pronto. É agora, né? É agora. Como foi esse mês? E aí eu pensava logo assim, pronto, agora não tem mais jeito. É o que. Vamos lá, vamos ver o que foi que deu. Não dá mais para mudar, né? Não é igual a prova que você lembra, eu tenho prova amanhã e você tem a noite toda para você pegar os livros e para você estudar. Não é assim. Amanhã vai dar o que tem aí, o peso que tiver, a medida que tiver, vai ser isso aí. Não tem como mudar. Então, E aí, quando eu via, eu não sei se as meninas são assim, mas quando a gente vê que, eu perdi, ótimo, né? E quando você não perde, você fica meio assim, né? Porque eu vi assim, o primeiro mês que eu tava focada, eu perdi uns 10 centímetros. Só que depois, quando eu voltei, eu parei 2 meses. Eu parei 2 meses. Nesses 2 meses, eu ganhei os meus 2 quilos que eu tinha perdido, né? E aí, quando a gente voltou agora, novamente esse mês, né? Esse mês de julho, que eu fiz o julho todo, eu ainda perdi. Mas eu não perdi. Eu saí novamente do 3 e voltei pro 2. Agora eu tô no avatar amarelo 2. Mas eu poderia ter perdido mais. Porque na outra vez lá, em março, quando eu estava muito mais focada, eu perdi mais, né? Então tudo é você. Tudo é você. Não tem como. total, só para complementar o início, você sentiu dificuldade na época, quando você começou a diminuir, você diminuiu a sua ingesta de bolo, né? Que você gostava muito, você diminuiu a ingesta de bolo, mas você chegou a sofrer muito por causa disso? Como é que foram essa sua relação? Como é que foi assim? Vamos criar uma analogia aqui em termos de percentual. Eu cortei a metade, os derivados de farinha. Não, Anderson, cortei um pouco, mas não cheguei a realmente ir além do que eu poderia. A metade. Eu cortei a metade.
E olha Eu isso. cortei a metade. E a gente fala muito sobre isso, né, Josi? Lá na sua plataforma, dentro do treinamento, você tem uma tabela com uma lista de alimentos que você olha lá e agora estou estudando junto com o nutricionista para trazer novas informações que você que muitas das vezes a gente cria tantos obstáculos para iniciar um processo falando, ah, não, para emagrecer uma dieta é muito caro, tudo é muito caro. Então, quer dizer, lá a gente tem uma lista de alimentos que você olha assim e vê de acordo com a sua realidade. E assim, tem muita coisa que você acha na feira mesmo, né? Essas feiras que eu sei que tem muitos locais que tem essas feiras e que você vai lá e você compra e que não é tão caro. Eu acho que isso daí também é uma coisa que eu tive que ver, essa questão de comer folhas, né? Por exemplo. Eu acho que de tudo, assim, de comida, foi o que mais foi um desafio para mim, foram as folhas. Você querer comer alface, couve, tudo que é folha, né? Para mim foi mais difícil, mas eu prefiro usá-las fazendo suco do que comendo, sabe? Mas Perfeito. eu faço, mas eu prefiro elas de uma outra forma, omelete ou no suco. Não sou muito de comer a folha assim. Perfeito. Então, ó, em 30 dias, você diminuiu. Eu falo 10 centímetros de barriga, porque assim, aí volta a falar, igual a gente falou anteriormente, fica um pouco pesado. Mas é assim, Josi, é para pegar sabe? No ponto fraco, nosso ponto fraco. Quando as pessoas falam para mim, ai Anderson, sua barriga, eu falo, não, eu não tenho barriga, eu tenho abdômen, mas Anderson, você com essa barriga desse tamanho, mas você vai falar que você tem abdômen? E aquilo, porque a gente, e assim, é uma verdade, vou falar baixo aqui para ninguém ouvir, é uma verdade. Ou a gente muda pelo um desejo ou pela dor. Qual o desejo? Ah, eu quero entrar no biquíni. E qual é a dor? Cara, eu não estou me sentindo bem olhando para o espelho. Está me fazendo mal. Ah, qual é a dor? Eu quero vou usar A minha sua pressão beca. tá alta, né? Eu quero usar minha beca. Porém, Josi, uma coisa que poucas pessoas sabem disso. Por que, que eu falo tanto? Tão, aspas, agressivo? Porque os estudos na psicologia e o comportamento humano já falou já. Nós mudamos mais por causa das dores do que por causa dos prazeres. O É impacto verdade. emocional mediante a dor é muito maior do que pelo prazer. Então, se eu falar assim, ah, Josi, daqui a 30 dias você vai voltar a usar biquíni. A Josi, ah, legal, tal. Mas a Josi não vai ter aquele foco diariamente. Mas se eu falar, Josi, se daqui a 30 dias você seguir o passo a passo, você vai entrar na sua beca. Pera aí, Né? cara, eu preciso voltar na minha beca. A minha beca, não, é uma dor que eu venho sentindo já há muito tempo, sabe? Então, assim, a gente muda. Então, quer dizer, você iniciou um processo, não sentiu uma sobrecarga em relação a alimentos, porque pô, quase a metade, sabe? Muitas vezes as pessoas são muito radicais e por isso que não consegue ser sustentável, porque quer quase zerar, quer mudar um hábito dentro de 30 dias, coisa que não fez nunca. E você teve esse cuidado de ir ajustando para que pudesse, de Sim, fato, conseguir para poder a sua ficar. meta, que é voltar, usar a sua beca e diminuir 10 centímetros de barriga em 30 dias. Arrasou. Mendel, falamos do jejum, a sua Sim. história dentro do jejum, falamos sobre alimentação em relação aos treinos. E por que eu estou falando sobre isso? A Josi está dando os exemplos dela dentro da metodologia que a gente aplica dentro do treinamento, baseado nos 4 pilares, né? Mentalidade, jejum intermitente, alimentação e os treinos. Então a Josi vai falar sobre treinos. Quantos dias você treinava? Quantos dias você passou a treinar? Então, eu fazia quase todo dia. A minha meta lá é entre 3 a 5. Entre 3 a 5 treinos, né, semanais. Então, só que eu ainda pegava os pesos 3 vezes também. Eu complementava com a musculação, né? Então, assim, eu ia sempre juntando isso. Só que os treinos, os 3 primeiros dias, eu ficava doída, eu ficava cansada, né? Você ficava aquela, né? Derretendo. A palavra é essa. Você ficava derretendo, né?
E você ficava, ai, Senhor, isso sabe aquela coisa assim. Mas só que sempre eu ficava pensando, não, mas eu preciso fazer. Foi isso que eu quis, foi isso que eu escolhi. Eu preciso fazer isso, então eu não posso, porque assim, eu já tinha, há anos atrás, eu já tinha parado várias vezes, sabe? Eu ia e parava, eu ia e parava. Então eu não tinha isso, né? Eu não tinha foco, eu não era indisciplinada. Começou a doer, parou. Aparecia as coisas para mim comer, ia na casa de alguém, ia para um aniversário, jantar, eu voltava de novo, quebrava a dieta, quebrava tudo, né? Então, assim, o treino, ele, por mais que ele fosse doloroso no começo, mas era algo que eu sabia que eu tinha que fazer. E algo que o treino ajudou muito antes é que eu comecei a dormir melhor, entendeu? O treino, ele trouxe isso. E já estava com um tempo que eu não estava dormindo bem, por muitos fatores que aconteceram na minha vida. Eu tenho um filho que está viajando, está no outro lugar, está servindo missão, e ele está 2 anos fora. Então, assim, era uma coisa que afligia muito, eu ficava pensando como é que estava, ainda mais agora, né, com a pandemia. Então, assim, eu não conseguia dormir direito. E os treinos, ele trouxe esse benefício, a dormir melhor, né? Então, você precisa treinar, porque, nossa, gente, é um divisor de águas, entendeu? Você dorme melhor, você fica mais alegre, você fica mais disposto. Aqui, eu moro aqui num lugar que tem muita subida e descida, né? Sorocaba é muito descida e subida. E quando eu descia, que eu voltava para casa, eu faltava morrer. E aí, após os treinos, eu começava a ver que quando eu andava por aqui, porque eu atendo em casa, mas às vezes eu atendo pessoas na casa delas, né? A domicílio. Então, quando eu voltava para casa, que eu subia, eu vinha morrendo. E quando eu comecei a treinar, eu ficava, nossa, eu já subi, sabe? Aquela coisa assim que eu já estava vendo que o meu corpo estava criando resistência. Então, se eu estava subindo, não estava, né, sentindo nada, não estava morrendo, era porque eu estava melhor. Esse treino estava me dando mais a qualidade de vida. Então, assim, melhora muita coisa o treino, né? E você tocou no ponto, assim, a gente fala muito, eu bato muito nessa tecla sobre essa progressão, né? E começar devagar e depois ir aumentando a frequência de treino. E você tocou num ponto, dois pontos, né, que são importantes. Primeiro, é sobre a dor muscular. Essa dor muscular, ela é importante acontecer? Se ela não vier, Anderson, porque eu não estou tendo resultado? Não, isso não é sinônimo de resultado. Mas é uma outra conversa. Mas o ponto que você falou, sentir a dor, começou a entender, começou a ter essa consciência sobre a dor muscular, quer dizer, repetia, até chegar uma hora que essa dor ir cessando e diminuindo. Outro ponto, que isso, Josi, vai ser muito importante. Essa live vai ser editada, a gente vai distribuir pelo Brasil, para que todas as mulheres possam entender. O sono é a base de tudo. Anderson, então quer dizer, se eu vou iniciar um processo de emagrecimento, só eu dormir bem vai resolver? Não. Quando eu falo a base, é o sono que vai fazer o equilíbrio dos hormônios. Os três pilares, os três pontos são os importantes. O treino, sem o treino, você não consegue aumentar a massa muscular. Sem uma boa alimentação para poder entrar no déficit calórico. E o sono. O sono regenerativo é ele que vai equilibrar os hormônios. E os estudos, eu estou estudando muito hoje sobre isso. O cortisol, se você não tiver um cortisol equilibrado, você não consegue. Então, mais um ponto que aconteceu com a Josi, aconteceu com você, Josi, que espero que muitas mulheres entendam isso. A importância de colocar, ajustar todo esse processo, entender como dormir melhor faz bem, né? Como dormir melhor faz bem. Faz bem. Não só para Se você você. dorme bem, você acorda bem, né? Pronto. É isso. É Para isso. treinar de novo. E você acorda bem, faz as suas atividades, porque assim, esse processo ele tem que ser uma engrenagem. Ela tem que ir girando, um completando o outro. Não adianta você fazer o treino, e não estou falando de
entrar numa dieta extremamente restritiva, igual que eu tô hoje, extremamente restritiva, não. Vida saudável. O nosso foco é vida saudável. Onde é a nossa vida saudável? Avatar verde, lá no percentual de gordura ideal. É lá. Ah, Anderson, e se eu chegar no avatar verde? Foco agora é manter no avatar verde, que o processo é difícil também. Você se manter no avatar verde. Então, assim, se quer chegar em um processo, é ter essa consciência de como equilibrar para essa engrenagem funcionar de uma forma saudável, sabe? Não adianta você querer restringir de uma hora para outra, que o rebote ele vem muito rápido. Você restringe É, agora, daqui a 30 dias, 45 dias, você vai falar, cara, estou cansado disso. Pô, estou dizendo não para todo mundo, estou tão focado que estou dizendo não para todo mundo. Mas quer saber? Eu quero saber de curtir agora, não estou nem aí. E esse retorno para a vida não saudável, ele vem muito acelerado. Então, quer dizer, quando vem acelerado, seu corpo não está adaptado a tantos alimentos que irão dar picos de insulina, que vai dar pico no cortisol, que não vai. E aí volta tudo de novo e falar, eu sabia que isso não dava certo. Então, quer dizer, né? voltou às rotinas que não eram saudáveis, aí vai transferir a culpa para o processo que estava dando certo, mas só que foi muito radical. Minha ídola, depois que você alcançou o seu objetivo, agora me conta aí. Você chegou agora, retornou, né? Como a gente conversou sobre isso. Cara, a gente é Sim. humano, sabe? A gente é humano. Tem hora que realmente dá vontade de curtir a vida. Por isso que eu falo, tenta fazer os ajustes de segunda a sexta. Sábado e domingo, vai curtir a família, É. porque a parte social, ela é muito importante. É tão importante quanto dieta, treino, sono. A parte social é muito importante. E agora você retornando, o que você pensou depois que conseguiu o objetivo? Me conta um pouco aí que você havia falado. Então, daí eu consegui tudo, perdi tudo, só que aí depois que eu já tinha conseguido o que eu queria, eu dei uma aliviada, eu descansei. Nesse que foi quando eu descansei que eu consegui os 2 quilos de volta. Daí agora esse novo mês que eu fiz direitinho, né? Eu saí do 3 e tô no 2, né? No Avatar 2. Então, graças a Deus, eu ainda dentro de um mês eu mudei de um avatar para o outro, porque se eu não tivesse saído de um avatar para o outro, eu tinha ficado muito indignada comigo mesmo, sabe? Porque eu ia dizer, o que é que você está fazendo, criatura, né? Então, assim, algo que eu acho interessante com o nosso projeto, assim, que eu chamo de nosso projeto, né? Com a nossa família e tudo, com as meninas, é que nós temos bases sólidas e cuidados, né? O que é que eu estou querendo falar sobre cuidados? Nós temos você, nós temos o Josemar, que eu já vi algumas coisas dele, e ele mexe muito com a gente em termos de mente, né? Para a gente estar mais seguro daquilo. Então, assim, eu ouço as pessoas falarem assim, ah, mas o importante é a gente ser feliz. A gente tem que comer mesmo, tem que ser feliz com o que a gente quer comer, porque essa vida é só uma, não sei o quê, esses papos assim, né? E eu ouvi muito isso quando eu parei de tomar, principalmente, o refrigerante, né? Eu já estou com mais de um ano que eu não tomo refrigerante. Mais de um ano. Então, assim, mas que felicidade é essa? Que eu vou ter que comer tudo desesperadamente? Não é desse jeito. Não é assim. A gente pode ser feliz de outras formas, né? Então, assim, hoje eu estava pensando assim, tá, e quando eu chegar naquele avatar, avatar verde, né? Que a gente estava falando, eu estava pensando assim, porque eu tinha um medo, como eu falei, eu estava perdendo peso e eu via que a barriga estava diminuindo, tinha alguns gominhos aparecendo abaixo das minhas a costela. Para nós mulheres, eu não sei se toda mulher é assim, mas é mais difícil perder aquela parte mais próxima ali, o umbigo, principalmente quem já teve filhos. Eu tive 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, então para mim era mais difícil. E aí quando eu vi aquela barriga ficar um pouco assim, vamos dizer, sem nada, assim, né?
com muitos espaços, porque a gordura está indo embora, graças a Deus. Mas aí eu ficava pensando, e como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar depois, né? Só que eu já uso os pesos, então eu já vou melhorando essa parte de músculo, né? E aí, quando o Anderson postou outro dia, agora, esses dias, ele postou assim: ah, nós vamos ter uma outra metodologia para quem chegar no verde. Então, assim, a preocupação que eu estava tendo, ela já foi embora. Porque eu sei que na hora que eu chegar no verde, já vai ter outra coisa para mim ficar mantendo o verde e vou ficar do jeito que eu quero ficar. Porque, assim, o que eu quero para mim é ter músculo. Eu quero perder esse percentual que eu ainda tenho, né? Mas eu quero transformar em músculo. Aí vem aquela questão: ah, mas é muito feio, mulher com braço igual de homem, ah, perna igual de homem, ah, não sei o que lá. Eu não tenho esse tipo de preocupação, porque eu quero ficar do jeito que eu quero ficar, entendeu? Se alguém vai achar bonito ou não, não quero saber, não paga minhas contas. Eu já tenho um marido que gosta de estar pegando pesado, ele gosta de ter músculo, então se eu ficar musculosa para ele, tá tudo bem. E mesmo se não tivesse, eu quero estar assim. Então, assim, algo que eu acho que o projeto melhorou para mim é eu ser assim, entendeu? É uma coisa que parece que nós, as meninas, quando a gente está conversando ali, uma ajudando a outra e tal, mas eu vejo que nós podemos ser nós mesmos. Eu não vejo ninguém ali dizendo assim: ah, você tem que ser assim, assim. Ah, você tem que ser assim, assim. Ah, você tem que pensar assim. Ah, você tem que agir assim. Eu não vejo isso. Eu vejo que uma ajuda a outra dentro da possibilidade de cada uma, da característica e da situação de cada uma, né? Então, assim, eu acho muito legal isso. É por isso que eu falo, não é o padrão do mundo, é o padrão que a gente escolhe pra gente, cada uma na sua individualidade. Cara, e perfeito isso. Porque, assim, as pessoas conseguem se convencer com essa história. Eu falo que a história que é a historinha mesmo. Que é não, porque a sociedade exige isso. Você está se contando história para você não fazer o que tem que ser feito. Porque você tem que ficar, na verdade, eu falo você, a sociedade tem que se preocupar como ela era ontem. Como eu era ontem. Espera aí. Eu ontem, eu estava assim, assim, assim. Então, cara, hoje eu quero ser. Aí vem aquela conversa que a gente, dentro da comunidade, a gente fala sobre isso. O nosso coach, José Souza, bate muito Sim, prioridade, com muita maestria quando ele falou isso. Seja você 1% melhor cada dia. Então, assim, 100% melhor cada dia. pare de se comparar aos outros e se compare com Sim, você. Por quê? Porque as pessoas têm medo, não é verdade, Júlia? As pessoas têm medo de ficar tem, se comparando, ficar se olhando, tem mesmo. porque sabe os erros que elas cometem e não querem ajustar. As pessoas sabem Não, que está fazendo de tá errado. muito cômodo. É, Eles não exatamente. querem sair da zona de conforto. Exatamente. E a gente criou uma família do bem, a família do bem mesmo, que hoje eu bato, converso muito com a equipe, converso muito com os especialistas também sobre isso, porque hoje quem está lá está com o mesmo propósito, tendo dias difíceis ou dias fáceis, estão lá compartilhando, sem ninguém denigrir uma outra, todo mundo, uma fortalecendo a outra. E hoje eu falo, Josi, hoje é uma arma do bem que a gente tem, que é a nossa comunidade. Ali, diariamente, você vê pessoas comuns compartilhando dicas, compartilhando a sua história, a sua vivência, que muitas das vezes você está naquele dia, o que de fato acontece? Não vontade de fazer nada, você pega lá só com o WhatsApp e olha o grupo, caraca. Não, pera aí. Não, Acorda pra vida, né? eu vou ter que fazer alguma coisa, cara. Não, tem nada contra ela, não, mas, pô, ela é cheia de problema e tá lá batalhando, fazendo. Por que que eu? Não, não, não. Sabe? Porque a gente conta as histórias pra gente que os nossos problemas sempre são os maiores do mundo. E você vê várias pessoas com os problemas muito maiores e fazendo, cuidando da saúde, passando por cima dessa doença que está matando todo mundo, que é a obesidade. Né? Hoje a gente fala sobre a pandemia, mas quem está matando todo mundo é a obesidade, porque a obesidade está trazendo as doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças Sim, metabólicas, e quem pega Covid acaba
sobrecarregando o pulmão, aí não consegue voltar, cardíaco não consegue voltar. Então, quer dizer, pessoas que estão com imunidade lá em cima, pessoas saudáveis, não estão batendo de frente com isso. Então, quando a gente cria essa autorresponsabilidade, e que a gente tem muito bem forte dentro da nossa comunidade, Forte dentro. isso diariamente a gente fortalece uma às outras, né? Eu falo que hoje a nossa comunidade, assim, não tem preço. Já teve gente querendo pagar para entrar só na comunidade. Eu falei, não tem como, porque lá é só. Não tem como. Cara, é surreal, é surreal. Ali é força do Não, instinto. eu fico imaginando assim, como que nós estaríamos agora, nessa época de pandemia, se não fosse a nossa comunidade. Porque é um alento, entendeu? É um alento. Não é só uma coisa para estar postando receita ou para estar tirando o selfie que a gente tira e mostra que a gente está treinando. Vai muito além disso, entendeu? Vai muito além disso. Uma vez eu até falei assim, quisera ter um dia que a gente pudesse se ver, né, de verdade, né? Um grupão assim, que a gente pudesse estar junto de verdade, né? Talvez um dia dê certo, né? Então Eu, assim, eu acredito muito, eu tenho isso na minha cabeça, tá, Josi? Eu tenho isso na minha cabeça e eu creio muito. Eu acredito muito no Paulo Vieira. Paulo Vieira fala sobre o foco expande, né? E, cara, eu acredito muito. Eu tenho um projeto para 2022, para no qual trazer algumas mulheres, né, dentro de um desafio aqui para o Rio, cara. E eu acredito muito. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir um dia. Porque, cara, tomara, assim, olha tomara, que louco, a gente, todo mundo se encontrando. Cara, que é uma amizade já que é surreal, cara. verdade. É Ver surreal. a Josa, a Claudinha, a Firmina, ver todo mundo. Total, total. Josi, me responde aqui. Vamos lá. Qual, qual dica não, né? Mas o que você falaria para Josi, antes, aquela Josi que não conhecia o Anderson, antes de conhecer o Anderson, hoje você com outro nível de consciência, o que você falaria para Josi hoje? Josi com todos aqueles problemas, aquelas preocupações. A Josi, ela era muito dramática, eu acho, né? Eu acho que ela era muito dramática, se penalizava muito, né? Ela se cobrava muito. Então, eu acho que eu diria para ela que, que nós conseguimos, que nós conseguimos, que nós estamos conseguindo, que nós conhecemos pessoas do bem, né? E que, de certa forma, se eu pudesse dar um alerta, eu tinha dito, mulher, tu perdeu tempo, porque era para tu ter corrido atrás disso bem antes, mas vamos agora, né? Vamos aí com tudo. Mas era isso, eu acho que a comunidade, ela melhorou em mim, não foi só a parte física, eu acho que, aliás, eu acho não, eu tenho assim certeza que melhorou a parte interna, não só a parte externa, né? Porque as mulheres, elas são muito cobradas, né? E por N fatores, né? E aí, às vezes, a gente quer fazer algo por nós. A gente quer se colocar em primeiro lugar, mas às vezes fica uma culpazinha lá dentro, sabe? Essas crenças limitantes. Então, acredito que esse nosso meio, ele serve para isso, para que a gente possa se olhar e dizer, não, eu posso fazer algo por mim, que não vai impedir nada, não vai atrapalhar em nada na minha vida, com a minha família, com meu marido, com o meu trabalho. Não, eu só tenho que tirar um tempinho para mim, organizar os meus horários, a minha agenda e me priorizar. Né? Que isso não é errado, isso não é pecado, isso é saúde, né? Total, total. Meidro, hoje, como que tá? Vou aproveitar aí, né, esse momento aí. Como que tá você nesse processo? Qual a dificuldade? Tem alguma pergunta para fazer que talvez possa te ajudar? A Josi é Então, atual agora. o- então, eu tenho uma pergunta que é sobre as questões de imunidade, né? Imunidade. A gente sabe que a gente está numa época de pandemia, que a gente tem que estar sempre cuidando disso, né?
estando bem, só que nós não estamos comendo tudo que vem na mente, né? A gente tem algo que a gente organiza para poder comer. Então, assim, só um parênteses, eu queria dizer que eu troquei o bolo por outro bolo, que é aquele de banana-aveia, banana e aveia e ovos e canela, né? No começo não foi muito, foi até algo que as meninas postaram no grupo, né? O primeiro dia que eu fiz, eu não achei muito assim saboroso, não, mas agora eu já fiz 2, 3 vezes e Paladar a da minha filha gosta muito. A minha filha gosta, então a gente come junto. Então, assim, falando sobre essa Só para questão, né, de comentar a estar respeito imune, do bolo, percebe? Quando você não deixa de comer o que você gosta, você cria, é quando a gente tem um outra problema na coisa. frente, você tem um foco, você E, cria uma solução para continuar tendo prazer. Qual a solução que você criou? Uma nova receita que duas vezes, na terceira vez, você já criou. é, Ou seja, manteve esse processo saboroso, manteve esse processo só de uma outra forma. sem ter essas restrições. Arrasou. Então, assim, a minha pergunta era, o que a gente pode tomar para questão de ficar imune, mas que não atrapalhe? Porque, por exemplo, é, se eu posso estar tomando um suplemento, mas eu digo o suplemento vitamínico, né? O complexo B, alguma coisa assim. Mas se isso não vai gerar em mim um apetite maior, por exemplo, né? Porque às vezes a gente toma uma vitamina e pode ficar com apetite para outras coisas, assim, para aumentar a vontade de comer, entendeu? Vamos lá, em relação, assim, vou levantar a bola como sugestão, tá? Até porque eu não sou especialista para indicar em relação à suplementação e muito menos supervitamínicos, né? Em relação a Sim, você acabou de falar. Mas as sugestões são, você acabou de falar, primeiro, forma natural, os shots, açafrão, gengibre, aí cúrcuma, aí tem várias formas de fazer sim, os shots. Vitamínicos, complexo B, tem cúrcuma também em relação à fórmula, tem o ômega 3. Então, assim, são complementos para que você possa manter a sua imunidade alta, tá, em relação à alimentação. Mas o mais importante, Josi, é você fazer um exame. Faz um exame para poder identificar como é que estão os seus níveis de hormônios e quais são as suas sim, deficiências. Porque dessa maneira você vai conseguir identificar qual é a sua carência. Porque muitas das vezes, quando você vê alguém fazendo algo, você acha que pode ser bom para você e acaba investindo isso em você. Mas será que realmente necessitava? Né? A gente está falando agora de vitaminas. A gente vê muito isso no dia a dia, eu vejo isso, eu respondo dia a dia em relação ao whey protein. Hoje eu sim, hoje eu estou tomando whey. Por que, Anderson? Porque é uma forma mais rápida para eu absorver uma proteína em determinado momento. Mas vem cá, sim, você tem tempo para poder comer um franguinho? Então, se eu tivesse hoje um tempo para preparar o meu frango, eu não comia whey. Então, porque hoje a gente tem alimentos que dê essa demanda de proteínas. Mas se eu estivesse comendo meu franguinho, estivesse comendo meu ovinho, eu estava jogando dinheiro fora. Eu até brinco, eu estava fazendo xixi caro, porque a proteína é o único macronutriente que o corpo não armazena, não estoca. A proteína ela é excretada através de urina. Então, se eu comer proteína demais, eu acabo mandando embora. Aí meu xixi fica caro. Por quê? Pô, compro whey protein para excretar, jogar fora. Então, são detalhes. Se a gente não tiver essa organização dia a dia, a gente acaba jogando dinheiro fora. O ponto principal faz um exame para poder um identificar exame. como é que está as suas taxas hormonais, suas taxas realmente está precisando de vitaminas, quais vitaminas, aí sim você vai direcionar. Porque muitas vezes você nem precisa investir em suplementação. No dia a dia, a gente consegue vitamina D. Dentro do nosso desafio Black, a gente tem uma mini tarefa que é exatamente isso.
vitamina D. Que eu falo que o vitamina D não é simplesmente uma vitamina. Ele é um pré-hormonal que ele estimula outras coisas. Então, assim, como que eu tenho uma secreção maior de vitamina D? 10 minutinhos de sol. Ah, tá. Então, assim, e para nós, assim, né? E pra gente que tá fazendo todas as coisas que a gente tá fazendo agora, querendo sair de um avatar indo para o outro. Falando sobre essa coisa que às vezes a gente ingere coisas e que atrapalha. Teve uma vez que aconteceu comigo, eu não sei, né, se você lembra, que teve um mês que eu perdi medidas, porém o peso ele continuou o mesmo. Eu não sei se você lembra. E aí, automaticamente, eu lembro que o Anderson falou assim: o que você tá usando em termos de suplemento? Porque na hora ele sacou. Tá? Olha, gente, olha, esse homem, ele sabe tudo, ele descobre tudo, não precisa nem a gente falar. Ele falou assim: minha ídola, o que você está usando? Porque você perdeu medida e você não perdeu peso, né? E aí eu tava tomando whey, às vezes eu ainda tomo aqui em casa, às vezes. Eu tava tomando whey, só que eu tomava creatina. E aí ele disse, olhe, a creatina, ele foi explicou, a creatina ela deixa a gente um pouco mais, né, vamos dizer, inchadinho e tal. Então, nesse mês, eu perdi medidas, mas eu não tinha perdido peso. E na hora ele disse, o que você está tomando? O que você está usando? Ele sabia tudo, ele sabe tudo, ele descobre. Se não é na alimentação, na suplementação, ele descobre. E bacana você falar sobre isso, Josi. Josi, vou aproveitar, você levantou essa bola aí. Por que eu não falo muito sobre creatina, principalmente para as mulheres? Até assim, no online, tá? No presencial, eu converso muito, até algumas alunas que tomam creatina. Por quê? Porque no presencial é vice-azar. Porque no presencial, como eu trabalho somente no condomínio, eu estou quase que o dia todo com as minhas alunas. Dou a aula, depois a gente está se esbarrando o tempo todo. No presencial, eu tenho tempo para poder ficar conversando a respeito. Então, por que eu não falo muito no online sobre a creatina? Para mulher, porque a creatina é retém líquido. Então, assim, Isso. pô, cara, a gente Eu parei, hein? Eu parei, a eu gente tá cortei. vindo, a gente Na tá hora que vindo você falou. A gente está vindo aí, saindo de um avatar vermelho, que no avatar vermelho, aí é o sinônimo da retenção de líquido. Primeiro tem que desintoxicar, desinchar, vai para o avatar Sim. amarelo. E quando chega no avatar verde, aí eu falo, quer tomar? Toma. Porém, atenção, se acontecer algo, X, Y, Z, né? Se você perceber que o peso não está mudando, se você perceber que talvez está começando a sentir inchada, é anormal. Porque muitas das vezes começa, ai meu Deus, aí entra de novo aquela questão da ansiedade, aquela questão da preocupação, e dá vontade de chutar o balde, de largar tudo. Mas tem que entender o que acontece, aspas, o efeito colateral da creatina. Tem um processo fisiológico, bioquímico aí por trás disso, que é um pouco complexo, mas o X da questão vai inchar. Cara, mas o inchaço não é gordura, não é. Então, assim, pode ficar Sim. tranquila. Então, por isso, quando você falou, eu falei, cara, ela tá tomando creatina, cara. Tá fazendo treino de força. Mas, Anderson, e aí? Isso. Ela não perdeu? Pô, mas diminuiu medidas. Isso é bom ou ruim, Anderson? É Diminuir ótimo. isso. É ótimo. Isso, foi Porque ótimo. Mas nossa, assim, o que eu achei assim que foi interessante para mim foi porque na hora, sabe, a pessoa perguntou: "O que você tá tomando?" A pessoa já sabia, entendeu? Já tinha me pego no pulo, como diz, né? Ela tá fazendo alguma coisa. E eu não tinha dito ainda. Eu não vou dizer que estou tomando nada. Eu vou só fazer os treinos e cuidar aqui, né? Mas eu não vou falar. Mas na hora a pessoa descobriu. Na hora, na hora. arrasou, Josi. E é isso, é aumentar esse nível de consciência, né? Saber o que está fazendo. Porque, assim, volta a falar, eu sou taxativo com isso. Esse processo é para a vida toda. E para ser sustentável, tem que saber qual o equilíbrio e ter esse nível de consciência lá em cima, para não acontecer isso. Inchou, caramba, vou desistir. Não, desistir não tem que desistir, porque daqui a 30 dias vai querer voltar e volta. Não adianta. Se você parar hoje, daqui a 15 dias, 20 dias, e agora a gente está entrando no verão.
Aqui no Rio, exposição do corpo. O São Paulo vai para cidade de praia, sabe? E não estou falando só de Rio, não. Brasil. Vai esquentar, Brasil, piscinas, sabe? A galera indo para praia, Sim. rios. Cara, e aí? Caramba! E quando eu falei no grupo, é no inverno que se constrói o corpo para o verão, é exatamente isso, né? Tem gente que até fala, mas é no verão, Anderson, que desconstrói o corpo para o inverno. Tudo bem, se Se não não tiver focado, vai. se não estiver exatamente esse nível de consciência, Vai embora. exatamente isso que acontece. Então, se não tiver essa clareza do que vai acontecer lá na frente, não, vou largar, vou desistir, cara, vai voltar. E vai voltar com uma preocupação muito maior. Ai, meu Deus, vou ter que recomeçar. Vai ter que recomeçar. E detalhe, algo mais devagar, porque não adianta você começar achando que vai voltar onde você parou, que não vai. Daí, lá, ó, obrigado por você se disponibilizar, Josi, para vir aqui. Volta a falar, Josi, essa live vai ser distribuída por todo o Brasil. Muitas mulheres irão se inspirar em você e tem certeza. Vai ter a mulher que fala assim, caramba, eu estava assistindo aquela live da Josi, eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Então, a E ela vai estar. e ela vai estar total. E a Josi eliminou 10 centímetros de barriga em 30 dias, sem cortar, sem zerar, né, Josi? O bolo de trigo, curtindo o bolo dela, fazendo os treinos na tranquilidade, protocolo de jejum intermitente, 12 horas, Sim. 16 horas no máximo, sem ficar maluca com jejum, nada, sabendo utilizar os protocolos corretos para que pudesse, de fato, voltar não, né? A usar a beca dela para a formatura. Que isso não tem preço. Onde ver as fotos e falar, caramba, como valeu a pena, e agora eu vou, e é para a vida toda, e agora eu vou continuar e vou manter esse processo para a vida toda, né, ídola? Obrigado. Faça suas Eu que agradeço. Finais aí. Você tirou um print da gente? Não, mas deixa eu ver. A Izone tá aí, Izone, Firmina tá aí também, né? Deixa eu desativar aqui. Elas vão tirar um print. Izone, Firmina, tira um print nosso. Pera aí, deixa a gente os 5 segundos aí para preparar a coisa aqui. Izone, Firmina, Claudinha também tá aí, prepara aí. Faz um print e bota lá no grupo pra gente roubar a foto. Ou marca a gente. 5, 4, 3, 2, 1. Aí. Quem tirou aí? Izone tirou? Firmina tirou? Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa é a primeira vez que eu falo assim, sabe? Eu não sou de estar falando. Foto eu tiro muita foto, mas falar assim é muito difícil. E agora que você, né, virou aí a chave, agora eu vou começar a fazer stories assim, de vídeos. Agora, aí, vou deixar mais um legado, hein? A virada de chave pro seu negócio. Agora a Josi vai começar a aparecer falando do negócio dela. Vai bombar mais ainda. Já bombava, mas agora vai bombar mais ainda. Verdade, meu amigo. Mas assim, só muita gratidão, né? Como eu sempre falo, só muita gratidão por você existir, por você ter ouvido o que a sua filha falou e disse que o Papai do Céu te amava, que você podia fazer muito por muita gente, né? Então, a Clarinha, né? O nome dela é Clara. A minha também é Clara, né? Então, assim, essas claras, elas sempre trazem luz para a vida da gente, né? Então, que você continue mudando a vida de muitas pessoas, assim como você está mudando a minha. É uma gratidão muito grande fazer parte desse grupo maravilhoso, né, de mulheres que estão lá todos os dias e que me inspiram todos os dias. Às vezes eu estou desanimada, eu vejo a foto delas. A Claudinha é uma fofa. Eu vejo o jeito que ela está lá, toda lindona, fazendo exercício. Eu digo, não, eu preciso fazer. Cadê meu tênis? E vou atrás do meu tênis e vou fazer também. Então, assim, é uma ajudando a outra. E você é 10, meu ídolo. Josimar também é show. Alessandra, um beijo. Ela é uma querida. Todo mundo.
Beijão. Obrigado pelas palavras, Josi. Tenha uma noite iluminada. Deus abençoe. Obrigado pelas palavras. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Josi. Tem um xizinho aí. Deixar. Ó, ela toca nesse ponto, né? Ela vem no meu tendão de Aquiles. Quando vem na minha história, nossa. Josi, obrigado. Obrigado por me ajudar nessa missão, tá, Josi? Em poder compartilhar o bem, em poder contar a sua história e você poder inspirar as outras mulheres com a sua história, né? Que muitas das vezes as mulheres querem iniciar um processo de emagrecimento, mas não sabem por onde começar, não sabem quem se inspirar. E você, de uma forma simples, direta, mostrou que é possível, sim, iniciar, conseguir os seus objetivos, né? Cada um com a sua meta pessoal. A sua meta foi a beca, vestir a beca para sua formatura, se realizou seu sonho. Agora já vem a parte emocional. Isso, de fato, me inspira muito em fazer parte de uma história sua, né? E vai ter muitas mulheres, Josi, que vai vir aqui, vai ver esse vídeo e vai falar: eu também quero, eu posso e eu consigo. E consegue, e consegue. Eu consegui, várias mulheres conseguiram, e você que está assistindo a gente, você que ainda não iniciou esse processo, você consegue, né? Eu e a Alessandra é da minha equipe, ela que é responsável por toda a parte interna do treinamento, ela fala: Anderson, se você conseguiu, se uma conseguiu, duas conseguiu, quem está perdida aí, aspas, perdida, também consegue. Então você que abre uma aspas aí, está perdida, não sabe o que fazer, a hora é agora. Levante essa cabeça, inicie o processo, que seja do básico. Aí, Anderson, não tem como entrar no seu treinamento agora. Fica aqui na rede social, vem para as lives com a gente, faz os treinos com a gente, pega as dicas que eu boto aqui, dicas valiosas para você já iniciar o processo e ir aos poucos, para iniciar, acelerar o seu metabolismo, iniciar a queima de gordura, iniciar o seu jejum, iniciar a sua reeducação alimentar. E em breve, que seja agora, que seja mais para frente, você vai estar junto com a gente dentro da nossa comunidade, que eu volto a falar, é a comunidade mais poderosa do Brasil, a comunidade do bem, onde tem todas as mulheres com o mesmo foco, o mesmo propósito, uma ajudando a outra. Obrigado, Josi. Obrigado por você vir aqui e inspirar outras mulheres. Surreal. 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 Isone, minha ídola, ó. Vou deixar agora essa live salva. Deixe uma mensagem. Deixe uma mensagem para Josi. Deixe uma mensagem para Josi. Deixe a Josi ver o seu comentário nessa postagem que eu vou acabar de fazer. Vou fazer agora da live. Vai lá e deixar uma mensagem para Josi. Uma mensagem para Josi, tá bom? Então, todas, uma noite iluminada. Que Deus continue abençoando.